Olá, hoje nós vamos falar sobre trombose aortoilíaca em equinos. A trombose aortoilíaca é uma condição rara que afeta a circulação sanguínea nas artérias aorta e ilíacas, comprometendo as extremidades posteriores dos equinos. Pode causar claudicação e dor intensa. O diagnóstico precoce e o manejo adequado são essenciais, mas o tratamento ainda é desafiador devido à complexidade da doença. Vou falar um pouquinho sobre a anatomia. A região ilíaca dos equinos é fundamental na circulação sanguínea e linfática, pois nela estão concentradas importantes estruturas vasculares. A aorta abdominal, a principal artéria do corpo, se divide em dois ramos principais: as artérias ilíacas externas, responsáveis pela irrigação dos membros posteriores, e as artérias ilíacas internas, que abastecem os órgãos pélvicos, intestino, bexiga, útero e próstata. Além das artérias, temos também as veias ilíacas, que retornam o sangue para o coração, e os linfonodos ilíacos e sacrais, que desenvolvem um papel essencial para a drenagem linfática. E um dos problemas clínicos graves que pode afetar essa região é a trombose aórtico-ilíaca, que ocorre devido à inflamação da parede arterial, frequentemente associada ao parasita Strongylos vulgaris. Esse processo inflamatório favorece a formação de trombo, obstruindo o fluxo sanguíneo e comprometendo a irrigação dos membros posteriores. Bom, agora as principais consequências dessa circulação deficiente. Temos a alteração no casco, como o crescimento irregular, o aumento da sensibilidade e possibilidade de laminite secundária. Depois temos o comprometimento dos órgãos pélvicos, levando a cólicas, disfunções urinárias e problemas reprodutivos. Também temos a estagnação linfática dos linfonodos, causando aumento de volume dessas estruturas e edema nos membros posteriores. E finalizando essa parte da anatomia, podemos concluir que essa condição não afeta apenas a locomoção do equino, mas também compromete diversos sistemas fisiológicos, exigindo diagnóstico precoce e tratamento adequado para evitar danos irreversíveis. Bom, agora sobre a etiologia dessa doença, ela pode estar associada a diversos fatores, né? Não é só uma causa. Então, vamos lá. Ela pode estar associada a infecções bacterianas, injúrias mecânicas das artérias, estresse, parasitismo, né, por vermes, e também está associada a equinos machos pesados e de idade avançada. Então, vamos lá. Os mecanismos que ligam, né, o estresse à formação desses trombos é a ativação plaquetária. Então, quando o animal está estressado, a ativação plaquetária ela é ativada mais facilmente e por isso que a gente tem essa formação de coágulos. Essa última afirmação que eu coloquei, associada a equinos machos, é uma afirmação que foi tirada de um artigo científico, porém ele não explica o porquê dessa relação com o sexo. Então, ele só cita que tem mais ocorrência em equinos machos, porém ele não explica o porquê, tá? Como eles disseram no começo, essa doença ela é rara, então tem poucos estudos. Então, por isso que tem algumas informações que ficam meio vagas, porque a gente não tem muitos estudos, principalmente estudos recentes. Mas foi uma informação tirada de um artigo científico. Nesse slide eu deixei em vermelho essa parte, parasitismo por Strongylo vulgaris, porque ele compreende a maioria dos casos. Então, a maioria dos artigos científicos que a gente achou foi causada por esse parasita, tá? As outras partes que eu falei da etiologia também podem ocorrer, porém essa parte do parasitismo é a maioria dos casos. As larvas deste verme, eles penetram na mucosa intestinal dos cavalos e migram para os vasos sanguíneos e artérias, e aí onde elas se desenvolvem e podem causar os trombos no animal. Bom, agora eu vou começar a explicar sobre a fisiopatologia da trombose aortoilíaca na sua formação de trombos infecciosa, que acontece pelo ciclo do Strongylos vulgaris. Bom, primeiramente, acontece a eliminação dos ovos. Os ovos do parasita são excretados nas fezes dos equinos e se desenvolvem no ambiente. Segundo, temos o desenvolvimento larval. Os ovos eclodem em larva L1 para L2 e posteriormente para L3, que a L3 é a sua forma infecciosa. Depois temos a infecção do hospedeiro, os equinos que ingerem as larvas L3, presente na pastagem ou na água contaminada. Em seguida disso, temos a migração larval, que é as larvas que penetram a mucosa intestinal e migram para os vasos sanguíneos mesentéricos.
Seguido disso, temos a lesão vascular, que as larvas causam inflamação e danos na parede arterial, favorecendo assim a formação de trombos. E após toda essa fase migratória, as larvas voltam ao intestino grosso, onde se tornam adultas, e iniciam a postura dos ovos, reiniciando o ciclo. Bom, e agora nessa segunda imagem à direita, temos a sua versão da trombose artoilíaca não infecciosa, que acontece com base na tríade de Virchow, que reúne os 3 principais fatores que favorecem a formação de trombos: a lesão endotelial, a estase sanguínea e a hipercoagulabilidade. Primeiramente, a lesão endotelial ocorre quando há danos na parede interna do vaso sanguíneo, por exemplo, por traumas, processos inflamatórios ou até alterações ateroscleróticas. Esse dano expõe sobre o endotélio, que contém colágenos e outras substâncias trombogênicas, ativando assim a cascata de coagulação e favorecendo a formação de fibrina e agregação plaquetária. Em seguida, temos a estase do fluxo sanguíneo, o que pode surgir por obstruções vasculares ou insuficiência cardíaca, levando à lentificação da circulação. Isso favorece a aglomeração local de células e fatores de coagulação, aumentando ainda mais o risco de trombose. E por último, não menos importante, a hipercoagulabilidade, embora não esteja destacada visualmente na imagem, também faz parte do processo, sendo resultante de desequilíbrios na regulação de coagulação, muitas vezes associadas a estados inflamatórios sistêmicos. E para finalizar toda essa parte da fisiopatologia não infecciosa, a soma desses fatores leva à formação de trombo, que pode obstruir a região arto-ilíaca. Em relação aos sinais clínicos, eles são muito inespecíficos, podendo ser normalmente confundidos com alterações podais e lesões em membros pélvicos. Complementando um pouco mais do que a Yasmin já havia dito, outros sinais clínicos são, e os principais, são a claudicação, sendo ela unilateral ou bilateral, a relutância ao exercício desse animal, a diminuição de temperatura em membros pélvicos na palpação e exame físico. Também o animal vai ter alterações como taquicardia e taquipneia relacionados à dor causada por esse trombo, e a atrofia muscular, que vai ser causada por essa falta de movimentação, essa relutância ao exercício e falta de utilização desse membro, ou destes membros. Sobre o diagnóstico, ele vai ser baseado em histórico e sinais clínicos, juntamente com o exame retal e exames de imagem, como ultrassom intrarretal, tomografia computadorizada, ressonância magnética, e também para auxiliar nesse diagnóstico, caso a trombose aortoilíaca seja de origem parasitária, pode-se utilizar exames como coproparasitológico, coprocultura, OPG e até o PCR, se ela for causada pelo Strongylos vulgaris, o parasita. Em relação aos aspectos ultrassonográficos, no ultrassom intrarretal, vai ser visualizado estrutura hiperecogênica homogênea aderida a endotélio vascular ou suspensa em lúmen arterial, que vai ser o trombo. Além disso, com a utilização do Doppler, vai ser visualizado turbilhonamento cranial ao trombo, diminuição parcial ou total do fluxo na parte caudal ao trombo, e também vai ser avaliado obstrução do fluxo, medida em porcentagem. Além disso, também vai ter que ser feito a mensuração de dilatação vascular. Como a gente pode ver na imagem à esquerda, a gente pode ver o trombo ali no ultrassom, e à direita o turbilhonamento em Doppler, formando esse padrão de mosaico. Em relação à tomografia e à ressonância, eles são exames que também podem diagnosticar a trombose aortoilíaca, mas eles têm alguns problemas que fazem com que eles sejam menos eficientes, como, por exemplo, a distância e a quantidade desses lugares que tem próximos a fazendas, por exemplo. São muito poucos, eles são distantes, Então, o próprio deslocamento do animal pode piorar esse quadro clínico dele geral, Fora isso, também o próprio tamanho e peso do animal, que vai dificultar a colocar ele dentro da máquina, posicionar ele, e realizar o próprio exame, além do valor desses exames, Normalmente eles podem chegar a quase 10 vezes o valor de um ultrassom intrarretal, que é, por acaso, o diagnóstico padrão ouro, para essa alteração. Em relação ao diagnóstico diferencial da trombose aortoilíaca, esses diagnósticos diferenciais vão ser a mieloencefalite protozoária equina, a mieloencefalopatia cervical estática, ou a síndrome de Hubler,
fora doenças ortopédicas, miopatias gerais ou enfermidades vasculares ou circulatórias não trombóticas. O tratamento, ele visa o controle da inflamação e da dor, promove a recanalização parcial do fluxo sanguíneo, evita-se também ali a progressão da trombose e também se trata as infecções ali subjacentes ali, né? Durante ali o tratamento, você faz uso de anticoagulantes, antiplaquetários e antiparasitários. Você faz um monitoramento constante com ultrassonografias. As intervenções cirúrgicas, elas são de muito difícil execução, né? Porque o risco ele é muito alto e com sucesso limitado. Em casos mais avançados, né, pode-se considerar a eutanásia do animal. Agora eu vou falar um pouco sobre a prevenção. Quando falamos em prevenção, os 2 pontos merecem destaque. O primeiro é o controle parasitário, porque certos vermes gastrointestinais têm potencial para causar lesões nas artérias, e isso favorece o surgimento de trombo. Por isso é muito importante manter um programa de vermifugação regular e eficaz. O segundo ponto é em relação aos cuidados durante procedimentos cirúrgicos. É muito importante também evitar episódios prolongados de hipotensão e reduzir ao máximo o tempo cirúrgico, porque essas medidas ajudam a prevenir as complicações pós-operatórias, como miopatias e eventos trombóticos. Em relação ao prognóstico, infelizmente ele é considerado bem reservado, porque mesmo com o tratamento, nem todos os equinos conseguem se recuperar totalmente do seu desempenho atlético. Alguns podem até retornar à atividade, mas em um nível inferior ao anterior, e além disso podem ocorrer complicações durante ou após o tratamento, como reoclusão dos vasos ou miopatia pós-anestésica, e em casos mais graves a eutanásia pode se tornar necessária. Por isso a prevenção continua sendo a melhor abordagem. Bom, o caso clínico que escolhemos foi de uma égua puro sangue inglês de 12 anos com alto desempenho no polo nacional. Ela foi levada ao Hospital Veterinário de Equinos Vetipolo, em Indaiatuba, com um quadro de ataxia nos membros posteriores e atrofia na musculatura glútea. O problema iniciou há cerca de 7 meses, quando foi notado claudicação no membro posterior esquerdo, grau 1, e piorava para grau 2 após a atividade física. O diagnóstico inicial foi de mieloencefalite protozoária equina e foi passado tratamento para a mesma. E após uma semana foi realizado o teste de LCR, cujo teste confirmou que não era mieloencefalite protozoária. Apesar disso, o tratamento foi mantido por mais 20 dias, mas a égua não apresentou melhora significativa, permanecendo com os mesmos sinais clínicos e aumentando a atrofia muscular. Após isso, a égua foi afastada por 150 dias das atividades, porém os sintomas permaneciam. Ela foi levada novamente ao hospital, onde realizaram a palpação transretal, que revelou um aumento na bifurcação aortoilíaca esquerda, onde ela apresentava os sinais clínicos. À direita tem o nome do artigo que a gente encontrou, do caso clínico, e na segunda imagem tem a assimetria da musculatura glútea da égua, que está bem acentuada e bem visível. Após a palpação transretal revelar um aumento de volume, foi realizado uma ultrassonografia, onde foi diagnosticada a trombose aortoilíaca esquerda, com estenose de aproximadamente 70%, sugerindo a presença de um aneurisma. Não houve alterações significativas nas musculaturas e o score corporal do paciente estava bom, apesar da demora para ser diagnosticada a doença. A etiologia da trombose foi indeterminada, já que a propriedade adota protocolos de desverminação regulares. E na direita
é possível ver a ultrassonografia da paciente, onde dá para ver o trombo na artéria. Essas foram as referências que nós usamos. Como eu falei no começo da apresentação, foi difícil achar porque é uma condição rara nos equinos e por esse motivo não conseguimos encontrar muito, mas as que encontramos foram bons artigos. Esse foi nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos.